paz, onde estás? Devemos procurá-la à nossa volta ou você está dentro de nós? Estas questões serão discutidas no ciclo de palestras O que é Viver em Paz, que será transmitido nos sábados de agosto, a partir do dia 8, às 4 horas da tarde, e no domingo, dia 30 de agosto, também às 4 horas da tarde, pelo YouTube do Quinto Seu. Venha participar! Saudações cordiais e fraternas a todos, também saudações digitais. Estamos com muita alegria em estudar mais uma vez com vocês e vamos conversar hoje sobre um tema que é muito importante, está sendo muito badalado hoje em dia, mas a gente precisa fazer algumas definições e encontrar Jesus nesses temas. O tema é empatia e alteridade. A gente trouxe uns slides para ilustrar bem o que a gente gostaria de falar e vamos compartilhar nesse estudo com vocês de maneira que a gente possa efetivamente aprender juntos o que é empatia e alteridade e suas relações com o espiritismo e a nossa missão de matar a morte e realmente aproximar almas no amor. Então, vou trazer aqui para vocês nesse tema exatamente algumas definições iniciais. Mas eu quero começar trazendo um conceito importante da ciência, da neurociência, que é a existência de neurônios espelho. A evolução do Homo sapiens trouxe-nos a percepção da existência de neurônios espelho. E nada mais são do que neurônios existentes na nossa massa cinzenta, na nossa estrutura cerebral, que produzem sinapses nervosas importantes que nos fazem de alguma forma copiar o movimento do outro. A gente olha para a sociedade, para o entorno e observa nesse outro a possibilidade de imitar certos gestos. Isso é importante para a nossa evolução, porque se a gente imita, a gente começa a aprender a questão relacional, consegue aprender de fato a dividir sensações, percepções e, sobretudo, aprendizados. Se nós tivéssemos que, ao começo de cada existência, começarmos do zero, aprendermos tudo do zero novamente, a gente teria muita dificuldade. Então, a gente observa, desde as instâncias mais iniciais da infância, mas isso também ocorre com animais mamíferos superiores, acontece entre macacos, inclusive na relação entre chimpanzés e homens. Os homens fazem alguns gestos e os chimpanzés imitam, de maneira que esta imitação ela traz uma importante capacidade da gente entender um pouco do que acontece no outro e de alguma forma transportar essa percepção, esse comportamento, esse gesto para a nossa vida, como a criança está fazendo aqui nesse exemplo. Então isso é importante para a evolução, é um equipamento, é uma competência do ser humano, é um equipamento da alma, se a gente pode colocar assim, quando está inscrita na reencarnação. Ela tem essa competência a desenvolver e é ajudada pelos equipamentos neurocerebrais. O psicólogo Albert Bandura, ele fez um teste muito interessante lá pelos anos 50, 60, no que a gente vai traduzir como comportamentalismo, ou a ciência do comportamentalismo, também chamado em inglês behaviorismo. E ele fez o seguinte, ele submeteu crianças a assistirem vídeos de adultos numa sala de brinquedo. Um grupo dessas crianças assistiu a adultos que esbofeteavam, massacravam, batiam muito forte num boneco daquele João Bobo. E eles batiam e espancavam o João Bobo. Um outro grupo de crianças esteve com um grupo que não necessariamente batia no João Bobo.
E para encurtar a história, quando essas crianças foram levadas à mesma sala onde tinham os brinquedos, as crianças que viram os adultos baterem de forma sem nenhuma punição, sem nenhuma reprimenda no João Bobo, eles repetiram o gesto e bateram no João Bobo com muita violência. Eu até ia trazer alguns vídeos, mas eu quis poupá-los das imagens violentas, porque a gente já tem tantas imagens violentas. Mas aqui são os adultos, primeiramente batendo, e depois as crianças, uma menina e um menino, então se destacaram na violência e no uso de equipamentos para torturar o João Bobo, repetindo e sofisticando a violência que viram como mecanismo. Então, nós temos uma relação muito grande com o social. Nós temos uma interação tão grande que nos faz, de alguma forma, imitarmos. É verdade quando dizemos que crianças que cresceram num ambiente extremamente violento, onde os pais foram violentos e usaram de violência como mecanismo de educação, aprenderam a violência e conseguem, de alguma forma, infelizmente, reproduzir esta mesma violência. Meninas, por exemplo, que brincam com bonecas, às vezes fazem broncas e punições às bonecas muito semelhantes a que ela recebe das mães, que são repressoras de alguma forma, ou do pai, que também a reprime muito, causa algum tipo de opressão. Então, nós tentamos ler os sentimentos dos outros e, de alguma forma, isso causa em nós uma interação com o outro. E essa interação faz com que nós reforcemos aquilo que Aristóteles disse. Nós somos um animal social. E nessa condição de sermos sociais, ele também disse que nós somos animais políticos, ou seja, nós interagimos na busca de algum tipo de benefício na relação com o outro. Então isso nos faz entendermos o quanto a imitação do grupo social é importante. A gente aprende por esses tipos de comportamento. Então, olha como é que é importante o período da evangelização, o período da educação infantil estar recheada de bons exemplos, de um bom ethos, que no sentido de ensinar ética, de deixar as crianças entenderem comportamentos, de entenderem o sentimento do outro, interagirem com o outro da melhor maneira possível. E isso é muito importante para que nós entendamos. Já que somos animais sociais, nós precisamos desta ferramenta de imitação e compreensão do outro, dos sentimentos do outro, para que a gente possa ter algum tipo de relação ética. E as religiões vão levar isso a um outro nível, entendendo também a proposição moral, que está para cima ou está para além do conceito da ética, no sentido de abranger mais essa relação moral com uma visualização de um ser divino ou da espiritualidade superior. Mas isso é um outro assunto. Não me deixem me empolgar, senão a gente não vai focar no assunto da empatia e da alteridade. Deixando bem claro, gente, que se a gente está falando de sentimentos, se a gente está falando de alguma forma, intuirmos-nos a respeito do que o outro sente para poder, de alguma forma, interagir com ele, a gente está falando de pathos, que é a palavra grega que significa sofrimento, paixão, sensação, sentimento, afeto, ter afeto por alguma coisa, ser alcançado por alguma coisa. Então, pathos, na linguagem do teatro, por exemplo, na linguagem da dramaturgia, é o momento das emoções, onde o ator precisa fazer o que os americanos chamam de acting, ou seja, atuação, para poder demonstrar nitidamente a quem o assiste qual tipo de emoção ele está promovendo. E quando ele promove esta emoção, esta sensação,
essa paixão, o telespectador ou a plateia pode de alguma forma sentir ou pressentir o que ele está sentindo, a emoção que o invade, o sentimento que inunda todo o sistema endócrino dele e o faz ter reações, inclusive fisionômicas, como essa que ela está esboçando aqui. Ela está fazendo uma cara de negação, mas está meio sem graça por negar. A outra pessoa está olhando com um olhar desafiador para ela, tentando ver que tipo de reação ela teria. Enfim, são emoções, são sentimentos, são sensações que a gente tem. Por exemplo, na sofrência, eu acho interessante porque tanto na sofrência quanto no fado e português, o sofrimento está tão grande e as pessoas esboçam esse sofrimento de alguma forma. Infelizmente, no que se chama hoje de sertanejo universitário ou moderno, atual, as pessoas decidem embriagar-se ou de alguma forma entregar-se para atos irresponsáveis na tentativa disso de alguma forma sufocar as emoções ou sentimentos que ele não consegue lidar emocionalmente falando, psicologicamente falando. Portanto, o fado se assume, eu estou sofrendo sim, estou com saudade sim, isso é pecado sentir isso, eu assumo o pecado que eu sinto. E até paramos aqui para lembrar de uma música, se eu não me engano, é 126 Cabides. Eu até fiz questão de ver a letra dela e eu me assustei. É uma mulher cantando a tristeza de ter perdido o seu marido ou seu namorado. E ela detectou que ele se foi justamente porque ela foi olhar no closet e viu que estavam faltando 126 cabides, que eram aqueles onde a roupa do amor dela estava pendurado e não mais estavam. Ou seja, a pessoa foi embora e levou as suas roupas e deixou 126 cabides vazios. Agora você me diga, e se eu tivesse um closet em casa, com condições de ter 126 cabides só para outra pessoa, eu ia realmente ficar triste, porque ela se foi e levou aquela montão de roupas. Enfim, é a questão de sofrimento. É a questão do sofrimento daquela pessoa que cantou aquela sofreguidão, aquela sofrência, como se diz, né? Mas o patos significa isso. Por exemplo, aqui, ó, a gente consegue ver a expressão do dono do cachorro e consegue ver a tristeza, a vergonha que o cachorro sente por ter feito uma obra de arte com suas patinhas pisando na tinta preta. Aqui a gente sente, de alguma forma, a gente compreende a dor que o cachorrinho está sentindo e também sente a irritação que o dono está propondo. E é interessante que nesse momento a gente até se condói com o cachorrinho e sente uma vontade de abraçá-lo, dizer não, fica assim, já passou, etc. O próprio dono muitas vezes tem dificuldades para continuar no processo de bronca, justamente porque eles, muito inteligentes que são, fazem aquela dor, aquela cara de meu Deus, você não sabe, humano, como eu estou arrependido do que eu fiz com a sua sala, com a sua almofada. É uma dor muito grande que eu sinto. E ele faz essa cara, e algumas caras que eles fazem são tão grandes que a gente chega a não conseguir continuar no processo da reprimenda. Isso é patos, isso é o estudo do patos, da emoção, da sensação. E a palavra patos, ela no grego é radical de diversas outras palavras, como por exemplo paixão. Então patos origina a palavra paixão, que é aquela explosão de sentimentos que algumas vezes gera inclusive dor, quando sobretudo não é correspondido ou quando está num grau elevadíssimo de desequilíbrio a ponto de ofuscar tanto o outro que o outro quer mais é se afastar. Nesse campo da paixão, a gente tem estudos muito importantes que Kardec fez
E ele faz uma comparação que eu gosto muito, quando ele estuda a paixão como o ato de repetir sentimentos ou sensações que nos causam danos e que contribuem na composição de comportamentos dentro de nós que vão se viciar em repetições desequilibradas a ponto de fazer mal para a coletividade também. Essas são as paixões. E ele compara as paixões a um corcel indomável, a um cavalo selvagem indomável, e se nós deixarmos só solto, sem o controle da razão, ele vai escoiceando tudo, ele vai quebrando tudo, porque é assim que a paixão acontece na definição de Kardec sobre esse sentimento. Mas aqui a palavra patos gera paixão no sentido de paixão como um todo, inclusive com paixão, sentimento entregue a outra pessoa. E também patos está como radical da palavra patologia, ou seja, a paixão é uma doença, de certa forma. Entendido assim, do ponto de vista etimológico, ou seja, do estudo profundo das palavras, de seus prefixos, de seus radicais, de seus sufixos. E também a palavra, o termo patos está na designação da palavra empatia. E aqui nós vamos fazer algumas definições importantes para que a gente possa continuar esse estudo. Primeiro, a palavra simpatia. Sim, no sentido de compartilhar, de ter alguma coisa com, de ser simultâneo, da mesma palavra de simultâneo. Então, simpatia é quando eu sinto que o outro sente, ou estou num local que eu posso sentir o que o outro sente nas mesmas proporções, talvez. Então eu tenho simpatia com a causa dele, com o sentimento dele. Quando alguém está desempregado e eu também estou desempregado, eu sinto as mesmas condições de sentir o que ele sente. E daí eu entro numa sintonia. E essa sintonia faz a simpatia. Eu sou simpático à dor dele. Essa questão é importante que nós diferenciemos de empatia, como veremos adiante. Também temos a apatia, no sentido desse prefixo a significar negação. Então, apatia é quando eu não tenho sentimento algum pelo sentimento do outro. Eu sei lá o que ele sente, não quero nem saber e, sinceramente, não vai fazer a mínima diferença para mim se eu tentar adivinhar o que ele está sentindo, que o outro sente. Então, essa é a apatia. E temos também a antipatia, ou seja, o antipático é aquele que é contrário, que de alguma forma é reativo agressivamente à identidade ou ao sentimento do outro. Então eu digo, você ama um determinado sistema ideológico que eu detesto, então eu vou ser agressivo a ele e a você. Eu não vou te respeitar naquilo que você pensa ou sente diferente de mim, então eu serei um agressor seu. Isso é a antipatia. Anti aqui no sentido de ser contrário, de realmente lutar contra. Então a antipatia é também uma enfermidade da alma muito grave, que é aquela em que você se torna opositor daquilo que você não quer sentir ou não quer que o outro sinta, o que é mais grave ainda. E aí, então, a gente entende que empatia é uma outra coisa. Esse em é um prefixo que indica in, ou seja, por dentro. Então, no livro Projeto Filomeno, Manuel Filomeno de Miranda, tem uma definição que eu gostei muito, que é a seguinte: entre estas está a empatia, que é o sentir dentro, ou seja, profundamente, a sensibilidade para intuir ou perceber a experiência do outro. Então, olha que interessante. Quando eu tenho empatia, eu tenho a capacidade de sentir dentro de mim aquilo que o outro pode estar sentindo ou pode vir a sentir, a maneira que o outro pode perceber. E isso
me faz, de alguma forma, pressentir a experiência do outro e tentar evitar alguns problemas, se for o caso. A empatia, então, faz com que nós tenhamos uma competência de entender o sentimento do outro e a experiência do outro. Por isso que alguns definem como estar no lugar do outro, porque eu começo a entender profundamente como ele pode estar sentindo ou o que ele pode estar sentindo provocado por determinadas circunstâncias. Isso é interessante para a gente pensar um pouco e tentar ver como a gente pode, de alguma forma, alterar esse procedimento. Empatia é importar-se pelo sentimento do outro a ponto de compreender o que ele sente, mesmo sem sentir igual. Ou seja, eu não preciso sentir a mesma coisa que ele sente para eu tentar compreender como ele sente e de que maneira ele sente, de que maneira ele percebe, de que maneira ele recebe aquilo que ele pode estar declarando ou não, porque eu posso também tentar compreender o que ele sente pela linguagem não verbal. Então, não necessariamente empatia é sentir o que o outro sente, ou seja, pegar a cruz dele e levar no lugar dele. Não preciso sentir o que ele sente necessariamente, mas eu acredito no que ele sente, nos sentimentos do outro, e respeito os sentimentos do outro da forma que ele os está sentindo. Isso é empatia. Então vejam que a empatia é muito maior do que a simpatia. Porque a simpatia é mais fácil. Se eu sinto a mesma coisa, ou se eu estou na mesma circunstância, no mesmo lugar, eu posso simular que eu também sinto aquilo. E aí eu compreendo mais fácil. Agora, empatia, não. Empatia, eu não preciso sentir o que ele sente. Eu não preciso levar a cruz dele para saber que aquela cruz o está incomodando e ver o que eu posso fazer para tentar, de alguma forma, auxiliá-lo. Então, a percepção da empatia e da ser diferente da simpatia e, sobretudo, ser diferentíssimo da apatia e da antipatia é importante para que a gente continue nesse estudo. Ou seja, por exemplo, aqui, quando as mulheres estão com TPM, eu, homem, não sentirei o que ela sente, o que elas sentem. Mas eu suponho que seja alguma coisa endocrinamente muito confusa. Tanto que eu brinquei aqui, transformei TPM, né, em transtorno do patos da mulherada. Ou seja, os sentimentos estão em desalinho. Ela chora, ela fica irritada, ela chora com anúncio de TV. Ou às vezes ela não sente nada. Ou às vezes ela não tem essa TPM. Ou às vezes ela não tem essa tensão para matar, como alguns definem TPM. Mas o fato é, mesmo que eu não sinta em mim o que a mulherada sente quando está nesse momento, eu deveria ter respeito por esta situação e, de alguma forma, ter empatia por ela. Outra situação também, eu não sentirei as dores do parto. Por mais que eu quisesse, eu não poderei sentir nesta encarnação as dores do parto. Mas eu preciso entender que aquela dor é dela. Está passando pelo portal da dor, o que é chamado pelos cientistas de gate control, que fica na medula, um mecanismo que regula a dor em cada pessoa, que faz com que, ora, o portal endócrino abra em função de alguns hormônios que por ali passam e permitem uma maior percepção de dor, e ora esse portal fica mais fechado. Ou seja, cada pessoa sente dores de uma maneira extremamente particular e dependente de circunstâncias. Porque se você está sentindo uma dor, mas sabe que essa dor vai lhe recompensar com um grande benefício, você vai senti-la de uma maneira. Se você está sentindo essa dor
De noite, por exemplo, onde há todo um jogo hormonal diferenciado, as dores geralmente ficam maiores nesse período do dia. Tem a ver com serotonina, tem a ver com endorfinas, ou seja, o sistema analgésico do próprio corpo, esse portal da dor, ele regula-se de uma maneira tão particular que eu jamais terei como sentir a dor que o outro sente. Como ele percebe a dor dele, é dele. Eu não conseguirei sentir a dor que ele sente. Da mesma forma que ele também não sentirá a dor que eu sinto. Portanto, o melhor a fazer é respeitarmos a existência dessa dor, a forma de perceber essa dor e sermos empáticos, no sentido de dizer, eu não sei o que você sente e como você sente, mas eu estou aqui para te ajudar de alguma forma, porque eu respeito os seus sentimentos, o seu patos, a sua forma de reagir emocionalmente e sentimentalmente àquilo que lhe passa. Isso é empatia. Portanto, quando a gente entende essa questão, a gente caminha diferenciadamente. Por exemplo, houve um gorila chamado Boquito em 2007 no zoológico de Roterdã, na Holanda. O animal tinha 108 quilos, era extremamente pesado e forte. Um dia ele conseguiu fugir do cercado que o mantinha e partiu para cima dos humanos. Em especial de uma mulher que sempre ia visitá-lo. E a mulher acreditava ter com ele uma relação. E ela olhava fundamente nos olhos do gorila. E ele, para ela, a encarava também, e ela dizia, eu criei uma relação de amizade com este gorila. Só que todo mundo achou estranho, por que o gorila foi até lá, aquela mulher, pegou a mulher e mordeu a mulher, enfim, não foi um ferimento tão grave, mas ela passou por bons bocados ali. O que foi descoberto é que para os gorilas existe um código que se você o encarar, você está chamando briga. Ou seja, os gorilas ficavam incomodados com as pessoas olhando nos olhos dele e ele achava que isso então era um convite para briga. Ou seja, faltou empatia de nossa parte de compreendermos que olhar fundamente nos olhos de um gorila é convidá-lo para pancadaria. E pode ser que na pancadaria ele saia na vantagem. Então é melhor você evitar olhá-lo fundamente nos olhos. O que o zoológico fez então para manter os bichinhos mais confortáveis? Ele criou uma série de óculos que simulam que o olhar do humano está para outra direção. Então os humanos conseguem olhar para o gorila e o gorila olha para eles e vê que eles não estão olhando para ele próprio. Ou seja, isso é empatia. Já que eu sei que o gorila se sente ofendido, incomodado com o olhar direto, eu evitarei esse tipo de abordagem, esse tipo de contato com ele. Eu não vou olhá-lo nos olhos. Então agora, se você estiver diante de um gorila furioso que fugiu de sua jaula, você sabe, não olha nos olhos dele. Tente correr sem olhar nos olhos dele, porque pode ser mais seguro para a sua integridade física. Então, o que a gente chega à conclusão é de que não há empatia sem alteridade. Alteridade aqui entendido também, pode ser usada a palavra otridade também, ou otricidade também alguns chamam, que é um termo originário da palavra grega essorot, ou da palavra alteritas, em latim, que significa, no contexto etimológico, ser outro, colocar-se ou constituir-se como outro, como uma outra pessoa. Então, a alteridade seria o estudo do outro, seria entender que o outro é o outro, que tem as limitações dele, que tem os costumes dele, que tem as crendices dele, que tem os pensamentos dele. Entender o outro como não aquele que tem que ser igual a mim, mas o outro como outro. A gente tem mania de pensar mais ou menos assim. Fulano pensa como eu penso, exatamente o que eu penso, portanto ele me representa.
Ou seja, olha que pensamento a pesar sobre o outro, uma responsabilidade que não é dele. Ninguém tem que ser você e nem você tem que ser o outro, e no sentido de obrigar que o outro seja igual ao que você quer ou igual ao que você pensa. Portanto, muita gente faz amizade só com um círculo de bolhas. Ou seja, fulano pensa como eu penso, será ele o meu amigo. Fulano pensa, discorda de mim de certos pontos, então eu vou me afastar, eu vou excluí-lo das redes sociais porque ele não acredita naquilo que eu acredito. Isso pode ser extremamente perigoso para nós porque entra no viés da confirmação. Isso é um vício que nós criamos de só ver aquilo que nos interessa, só pensar naquilo que nos interessa, só pensar naquilo que concorda conosco. E aí, se nós estivermos errados, e fatalmente estaremos errados em vários pontos de nossas vidas, nós não teremos a possibilidade de confrontar-nos com o outro pensamento, com o pensamento do outro que discorda de mim. Então, se você respeita o outro, você evolui. Se você só vive com aqueles que são similares, você tem uma grande chance de estar estagnado dentro de uma bolha existencial que não lhe confere evolução, só lhe confere superficialmente algo como um conforto de não ter que entrar em conflitos. Mas os conflitos são necessários de certa forma, não aqueles baseados em violência, não aqueles baseados em agressões, mas conflitar ideias é algo extremamente importante para que nós evoluamos, para que nós repensemos os nossos comportamentos. Então, alteridade é entender o outro como outro e não querer que ele seja igual a mim. Porque quando eu digo assim, fulano, eu gosto tanto de você porque eu e você combinamos tanto, somos tão iguais, isso é perigoso, porque você está vivendo com a ilusão de que só aquilo que você percebe ou pensa, ou só o seu patos é genuíno. E o patos dos outros não é. Então, se vivermos nessa bolha, quem é que vai ficar com patos? Ou seja, é importante que nós dividamos, entendamos o outro como ele é, com os limites dele, com as percepções dele, com o partido político dele, com o time de futebol dele. Ou seja, nós temos que entender as pessoas que não escolheram o Flamengo. Ou seja, gostam de torcer por times que perdem tanto, que já foram de segunda ou de terceira divisão. Mas eu preciso entender que o outro é o outro. Eu preciso entender que o outro não é da minha mesma religião. Não gosta do mesmo gosto musical que eu gosto, por mais que isso seja difícil. Mas o outro vai gostar de pagode e vai a shows de pagode. Se eu puder, um dia eu até pago o ingresso para ele ir. Só não me convide. Mas isso é um exercício de empatia, de respeitar a opinião do outro. Então, nós precisamos entender que não vai haver empatia sem alteridade, sem entender o outro como o outro, sem perceber que o outro tem direito divino de ser o outro e não ser aquilo que eu roteirizei para ele ser. Porque se o outro fosse um seguidor de um roteiro que eu fiz, o outro seria muito semelhante a mim, então não seria mais o outro. Eu não me perceberia quem eu sou porque eu não veria o outro. Então precisamos entender o outro e respeitá-lo na condição, na evolução que ele está, acima de nós, ou nem tanto assim, ou igualado a nós evolutivamente, e fazendo coisas que eu não faria, mas eu tenho que entender que esse é o momento dele, é o processo dele. Então eu nunca vou sentir plenamente o que está incomodando o peito do outro, o que está realmente sufocando o outro. Eu não preciso sentir isso para que eu olhe para esse outro e diga: posso fazer alguma coisa? Eu sinto que tem alguma coisa estranha aí. E permitir que ele chore. E permitir que ele desabafe. É melhor ele desabafar quando eu generosamente o conduzir a um desabafo, fraternalmente pedir para que ele desabafe,
do que ele exploda. Porque quando ele explode, geralmente essa explosão acaba por causar muitos prejuízos e problemas gravíssimos. Então, Paulo já dizia sobre a empatia da seguinte forma: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ele disse isso na carta que escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15. E é exatamente isso. Quando as pessoas estão alegres, eu posso pressentir a alegria que eles sentem e respeitar a alegria deles e alegrar-me porque os outros estão alegres. Mas quando os outros choram, eu também posso continuar alegre até se for o caso, mas usar essa alegria agora para de alguma forma chorar com ele, estar com ele, respeitando os sentimentos dele na medida dos sentimentos dele e não querer impor a minha percepção, a dor que ele sente. É muito comum, infelizmente, que as pessoas achem que depressão e ansiedade são frescuras. E aí as pessoas dizem, essa depressão aí, ó, abre essas janelas. Isso, abrir essas janelas atende a uma percepção, a um sentimento seu. É o seu patos que quer abrir a janela para sentir as benesses da luz. Mas o patos daquela pessoa, o momento emocional dela não é para confrontar a luz. Então, se você abrir as janelas daquele quarto de um deprimido, ele vai se sentir violentado, vai piorar o estado dele, porque você não pode obrigá-lo a sentir como você sente. O mesmo acontece quando a pessoa diz, desculpa, eu queria te impor essa forma de agir porque me faz tão bem. Eu queria que você pensasse como eu, porque isso me faz tão bem. Mas se te faz bem, é essa a sua emoção. Mas você tem que respeitar a emoção do outro. Por isso que algumas vezes o inferno fica repleto, lotação esgotada no inferno de pessoas com boas intenções. Porque essas pessoas com boas intenções às vezes não são empáticas. Não entendem que o outro não sentirá igual ao que eu sinto. E o outro não precisa do que eu preciso. O outro tem outras necessidades. O outro tem outras potências. O outro tem outras limitações. Eu preciso entender o outro como o outro e não tentar usar a minha própria referência para impor certas coisas para o outro. Se essa coisa te faz bem, não imponha a outra pessoa. Porque o simples fato de impor aquilo que te faz bem para uma outra pessoa já faz para ela um grande mal. Então você não está sendo empático, você está sendo antipático àquilo que ela sente, da maneira que ela sente. Percebendo como é que a coisa pode se tornar grave? Então, a gente precisa chorar com quem está chorando e sorrir com quem está sorrindo, de maneira a entender e a dividir sensações com eles. É desenvolver a sensibilidade para olhar o outro na condição de ser o outro e não de ser aquilo que eu roteirizei para ele ser, porque aí não é empatia, é egoísmo. Por isso que a gente fala que a pessoa que se decepcionou, ela na verdade não está sendo empática. Por que você esperou tanto do outro? Porque você roteirizou. Aí eu fiz tal coisa, eu quero que ele seja grato, eu quero que ele haja dessa maneira. Você criou um roteiro para ele. Aí o outro vai e não faz conforme você esperava, e aí você se sente no direito de estar decepcionado. Você tem o direito de se decepcionar, mas saiba que essa decepção é o cadáver da expectativa desregrada que você quis impor ao outro. Portanto, tem um pouco mais de egoísmo aí do que empatia. A gente precisa tomar muito cuidado com essas percepções, porque essas formas de agir podem prejudicar as pessoas que estão conosco. Então, a gente já entendeu a dimensão da empatia e da alteridade. Por exemplo, não é empático eu colocar essa imagem nesse slide para quem tem restrições
alimentares que não podem comer esse negócio aí, que eu não sei nem qual é o nome, mas que é alguma coisa que eu quero muito nesse momento agora, porque estou com fome. Mas não é empático de minha parte ficar enrolando vocês, mantendo essa imagem se repetindo e causando em pessoas que não podem comer ou que precisam fazer uma dieta um determinado sofrimento. Mas olha, eu confesso a vocês, eu sinto a dor de quem não pode comer e sinto também a minha própria dor de que eu não sei aonde vende isso para comprar imediatamente e poder comer essa iguaria sensacional que eu arranjei aqui para provocá-los a refletir sobre a empatia. Então, nós vamos ver uma outra palavrinha interessante que pode nos ajudar a compreender a empatia e a alteridade no sentido mais amplo. É a assertividade. Muita gente usa a palavra assertividade de maneira errada, porque acha que a assertividade tem a ver com acerto. Não, não é com C, é com 2 S. Assertividade é a capacidade de... Eu vou explicar isso melhor com os diagramas que a gente vai ver aqui agora. Acho que você vai entender bem melhor assim. Então, olha só, vamos criar um diagrama onde a gente vai fazer uma linha de coragem, de capacidade de se expressar e se entender e pagar os preços decorrentes disso, é coragem, e a consideração ou respeito a alguém ou ao outro. Então, aqui nós temos pouca coragem, aqui muita coragem, aqui pouca coragem e muita consideração. Então aqui vai para o campo da consideração e do respeito, e subindo nós vamos encontrar a coragem. Então vamos entender aqui as palavrinhas para a gente entender. Por exemplo, a palavra omissão. A omissão está nesse quadrante aqui, ó. Ou seja, é alguém, o omisso quem tem apatia, que não está nem aí para os sentimentos do outro e não quer nem saber se o outro tem sentimentos. Ou seja, ele tem pouca coragem de se expressar quando vê alguma coisa errada, por exemplo. Ele não tem coragem de se expressar, nem quer se expressar, justamente porque ele não tem respeito nenhum por aqueles a quem ele pode alcançar em dizer alguma coisa que está acontecendo equivocada, por exemplo, em tentar fazer uma reparação. Então, já que ele não tem coragem de se expressar e também não tem consideração nenhuma pelo grupo que pode se beneficiar com o chamar de atenção para um erro que está acontecendo, então ele simplesmente se omite, ele se torna apático, ele não está nem aí para nada. Isso é muito ruim na sociedade, nós sabemos os efeitos que essa omissão causa. Temos também a agressividade. A agressividade vai para aquele outro quadrante ali. A pessoa tem coragem de se expressar, mas não tem tanto respeito assim pelo patos do outro. Então ele é agressivo. Ele usa a verdade na cara do outro. É interessante quando algumas pessoas dizem assim, né? Fulano precisa ouvir umas verdades. E eu sempre penso, quem é que disse para ele que ele é portador dessas tais verdades que o outro precisa? Geralmente não é. Então, a agressividade é aquela mania feia de alguém querer impor corajosamente a sua forma de sentir, o seu patos, desrespeitando, porque não tem consideração, o patos do outro. Ou seja, não há empatia na agressividade e muito menos na omissão. Temos um outro quadrante também para conversarmos aqui, ó. Esse quadrante diz respeito à passividade. É aquela questão da pessoa ter pouca coragem de se expressar, de se posicionar diante do que lhe acontece, do que acontece na vida. Ele não tem coragem de dizer que foi magoado, que está se sentindo mal, ou que o que alguém fez magoa a um outro alguém. Ele não tem essa coragem. Mas ele tem muito respeito por um determinado grupo ou por uma determinada pessoa, a ponto de gostar tanto dela que não sabe nem como é que vai dizer aquilo para ela. Então, como ela não tem coragem, ela acaba ficando passivamente, ela acaba ficando
cúmplice das coisas que vão acontecendo, ela não consegue mudar, não consegue se expressar e a outra pessoa vai fazendo e aí ela vai ficando com essa situação ruim. Então também não é boa a passividade, apesar de ter mais respeito e consideração pelas outras pessoas. Se esse respeito se tornou um medo de se expressar quando essa outra pessoa não está funcionando socialmente, emocionalmente bem, aí nós temos um problema a vencer. Portanto, a assertividade é essa que vem agora. É a pessoa lidar consigo mesma de maneira a vencer os seus medos e ter coragem, deixar de ser tímida, do latim timere, que quer dizer ter medo, ou seja, deixa de ser tímida, se projeta, se posiciona com coragem, mas, ao mesmo tempo, ela tem profundo respeito ao sentimento do outro, ela tem empatia, ela sente profundamente o que o outro pode vir a sentir, portanto, ela dosa as palavras de maneira a não ferir suscetibilidades e a aguardar também que o outro lado não seja melindroso ao extremo a ponto de não entender que o seu posicionamento foi portador de carinho e respeito, mas também não deixou de trazer algo que precisava ser exposto para o bem social. Então, se eu me sinto magoado, eu vou sentar com quem me magoou de alguma maneira e vou dizer para ele: olha, eu tenho coragem de dizer a você que aquilo que você falou para mim não me fez bem. Eu gostaria de pedir que você não repetisse mais. Ou seja, essa é a assertividade. É a coragem de fazer as coisas que precisam ser feitas sem que isso necessariamente fira suscetibilidades, fira o sentimento do outro. Portanto, a empatia é uma ferramenta importante da assertividade. Não temos como fazer a assertividade acontecer sem termos empatia. Então, Jesus foi extremamente empático. Quando ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele sabe que essas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas, e que ele também sabe que essas pessoas têm força para levantar e continuar levando o peso que está colocado sobre seus ombros. Mas ele não vai desrespeitar o patos da pessoa, o momento em que a pessoa está se sentindo cansada e sobrecarregada. Então ele disse empaticamente: vem comigo e eu vou aliviar essa sobrecarga e esse cansaço, pelo menos te fazendo ver diferente do que você via antes. Você reprogramar o seu cérebro a entender que aquilo que hoje lhe cansa e lhe sobrecarrega será importante na equação da sua evolução. Ele também disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então ele aconchegou a quem está chorando e disse assim: pode ficar tranquilo que você é bem-aventurado. Essas lágrimas que hoje vertem do seu olho vão, de certa forma, regar as sementes de novas construções e novos plantios, e vão adubar aos novos plantios que você fez, no sentido de fazer-nos ter uma colheita muito mais importante do que tivemos até então. Também ele disse: e tendo chegado à principal sinagoga de uma determinada cidade, ele viu um alvoroço e viu que as pessoas choravam e pranteavam muito porque uma menina tinha falecido. E ele então ele sentiu que aquelas pessoas sentiam dor, e foi o suficiente para ele ir até lá com muito carinho e disse: por que vocês estão chorando? Eu vou dar um jeito aqui. Olhou para a menina e, no bom aramaico antigo, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante. E a menina levantou, por ação magnética de seu potencial empático. O mesmo fez Jesus quando Lázaro faleceu. E eu gosto muito dessa parte do Evangelho de João, onde se coloca num só versículo: Jesus
chorou. Ele sentiu, ele entendeu tanto o sentimento das pessoas que choravam pela morte de Lázaro, que era uma pessoa que ele tinha com tanto carinho, que ele se permitiu também o pathos da emoção e transbordou as comportas do olhar e se permitiu chorar também. O que o torna humano. Ser empático, portanto, é ser humano no sentido pleno e integral do termo. A empatia torna-se, portanto, o respeito integral ao sentimento do outro e da forma como o outro sente, que é uma outra forma, que não é a minha forma. E, muitas vezes, na impossibilidade de sentir exatamente o que o outro está sentindo, é melhor eu me calar e apenas usar o abraço como linguagem universal. Gente, porque muitas vezes eu não conseguirei a extensão das melhores palavras para dizer a uma pessoa o que ela poderia fazer para se aliviar um tanto mais. O que eu posso fazer naquele momento é fazer um abraço em forma de prece, ou uma prece em forma de abraço. Eu posso, no máximo, enxugar a lágrima dele enquanto a minha também cai, para que eu possa atestar a ele que eu respeito o que ele sente, mesmo que eu não saiba exatamente o que ele sente. Eu não tenho filhos, não saberei o que é a dor de perder a vida física de um filho, mas quando alguém vier enlutado conversar comigo, eu não posso enfiar evangelho ou livro dos espíritos na cabeça dele dizendo, na questão tal, está dizendo que a morte não existe, que seu filho continua vivo, então para de chorar. Eu não posso fazer isso porque isso seria o meu pathos querendo impor ao sentimento do outro uma forma de sentir que não é a dele, é a minha. Então eu não posso ter essa apatia ou essa antipatia de querer quebrar o luto que ele sente. O máximo que eu posso dizer é, eu sei que dói. Dói como você sente que dói. E eu respeito a sua dor. E eu estou aqui para te dar um abraço. Eu não sei nem o que vou te falar. Muitas vezes a gente não tem nem o que falar, só tem o que sentir. Então permitamos que esse sentimento transborde num amplexo, num abraço ao outro, que está precisando muitas vezes só disso mesmo, só de um abraço sincero. Então, nós vamos entender com mais carinho, com mais emoção, que a gente precisa, de fato, entender que às vezes não dá e que um abraço já é suficiente. E aí a gente chega num ponto importante do nosso estudo, que é dizer que não há caridade sem empatia. Quando o Aladim aqui entregou um pão para essas duas meninas, para essas duas crianças que estavam com fome, você vê que ele se entregou. Ele não entregou só o pão, ele entregou também o afeto. Ele também entregou um olhar empático, que olhou para as crianças com o sentimento de, talvez eu não saiba o que você sente, mas mesmo assim eu respeito que seja algo que te incomode a tal ponto que eu estou tentando te entregar algo que alivie essa sensação de perda ou de dor. Então a empatia tem muito a ver com o desenvolvimento desse olhar, sem o qual nós não conseguiremos fazer a caridade. Podemos até fazer uma atividade social, uma assistência social, mas aí vai ser aquele tipo assim, toma o pão, agora vai, passa o outro toma o pão, agora vai, passa o outro, aí toma o pão, agora vai. Ou seja, vai faltar essa coisa de tentar aconchegar, de tentar sentir profundamente o respeito pelo que o outro sente. E assim, eu não preciso ser negro para entender que eu preciso ajudá-los, de certa forma, a terem maior visibilidade. Eu não preciso ser criança para que eu lute contra os abusos que lhes são infligidos. Eu não preciso ser mulher para que eu entenda que o machismo precisa acabar, até porque homens também sofrem muito com o machismo. Eu não preciso ser de determinado partido político para que eu queira pensar
em atividades humanas de empatia. Eu não preciso ser religioso para que eu entenda que a empatia é necessária, para que eu possa tentar auxiliar o outro naquilo que o outro precisa e não naquilo que eu acho que o outro vai precisar, porque se eu recebesse eu gostaria. Entenda, a alteridade entra nesse ponto, para que nós entendamos o outro e ouçamos do outro aquilo que o outro precisa, não querendo impor espiritismo para o outro só porque me faz bem, ou não querer obrigar o outro a pensar como eu penso só porque da maneira que eu penso me faz bem. Os meus sentimentos são os meus, os sentimentos do outro são do outro, e a gente precisa respeitar isso até o momento em que pudermos, pela caridade, entregar-lhes aquilo que possa auxiliá-lo a sentir de outra maneira. E aí, nesse momento, tal como Aladim, eu também vou me sentir melhor em ter feito. Então, muito obrigado a todos, muita paz. Que esse estudo tenha auxiliado a gente a pensar um pouquinho, a refletir um pouquinho mais sobre nossas próprias vidas, de maneira que nós possamos ser para o outro respeito e carinho, e desdobrando-nos em caridade, justamente porque sentimos fundamente aquilo que o outro pode realmente sentir, e dessa forma, pelo menos um abraço vai ser o passe que essa outra pessoa precisa no campo da empatia e da alteridade, construindo a fraternidade. Muita paz a todos.